Déficit calórico. Você vê muito falar sobre isso, mas o que é? As pessoas falam, para emagrecer você precisa estar em déficit calórico, mas o que isso significa? Eu sou a doutora Marcela Brasil, eu sou médica e eu estou aqui para te contar o que é déficit calórico e também para desvendar todos os mistérios do emagrecimento saudável e feliz. Bom, gente, então tá. As pessoas vão lá e falam assim, pra você emagrecer, você tem que ter déficit calórico. O que é isso? Antes de entender déficit calórico, a gente precisa entender o que é, o quanto você gasta para viver, né? O que é a taxa metabólica basal, o gasto energético total, e aí disso a gente chega em déficit calórico. Então, primeiro ponto, o que é taxa metabólica basal? Taxa metabólica basal, TMB, é tudo aquilo que você gasta para sobreviver. Para sobreviver, o seu corpo precisa de quê? De seu coração bater, de você respirar. É isso. Para você estar viva, lá, imóvel, deitada, paradinha, sem precisar falar. Quanto mais você fala, igual eu falo, a gente gasta mais ainda, mas isso não entra na taxa metabólica basal. Taxa metabólica basal, portanto, é aquilo que você gasta para viver. Basal. Você não faz nada, nenhum acréscimo, é o que você gasta para estar vivo, coração bater e respirar. Só que, associado à taxa metabólica basal, eu tenho o que eu gasto no meu dia a dia. E aí, taxa metabólica basal mais o gasto do dia a dia, a gente chama de GET, gasto energético total, GET. O que você gasta no seu dia a dia depende do seu fator de atividade, ou seja, o que você faz de atividade física e o quão condicionado você é. E além do seu fator de atividade, depende também da sua atividade de trabalho, das suas atividades do dia a dia. E aí a gente calcula isso aqui. Existem fórmulas para serem calculadas, a taxa metabólica, o fator de atividade, e aí a gente chega no final, que é o seu gasto energético total. Então vamos supor que eu, Marcela, tenho um gasto energético total de 1.500 calorias. Significa que num dia meu comum, eu gasto 1.500 calorias. Beleza, entendido? Então, taxa metabólica basal mais fator de atividade te dá o seu gasto energético total. E esse gasto energético total é o tanto de calorias que você gasta num dia seu comum, com atividade física, com trabalho, com tudo. Visto isso, a gente tem os dois fatores, duas nomenclaturas que nós classificamos como superávit e déficit. Superávit é você consumir mais do que você gasta. Então, quando você consome mais do que o seu gasto energético total, você tem um superávit calórico. E quando você consome menos do que o seu gasto energético total, você tem um déficit calórico. E pra gente emagrecer, a gente precisa ter um déficit calórico. Ou seja, a gente precisa comer menos calorias do que a gente gasta. E aí, por isso que às vezes a gente bate tanto na tecla assim, de que para emagrecer o mais importante é a dieta, porque o maior desses padrões é o que você come no seu dia a dia. O fator de atividade, a atividade física, ele é uma representação pequena. Mas se você consegue ao seu fator de emagrecimento, né, o seu processo de emagrecimento, associar uma atividade física, você aumenta o seu gasto energético total, então fica melhor para você consumir. Então você pode aumentar o seu déficit calórico. Ou então não consumir tão pouco, porque nós mulheres, se a gente é sedentária, a gente tem um gasto energético total muito baixo. E aí, se ele é muito baixo, para você ter um déficit calórico, você tem que consumir menos ainda. Por isso que muitas vezes as pessoas associam o emagrecimento a passar fome. Que aí você começa a ter que comer muito pouco para você emagrecer. E aí, quando você aumenta a sua caloria, né, no seu gasto energético total, fazendo mais atividade física, isso é excelente para você, porque você vai aumentar o seu déficit ou você vai conseguir comer um pouco mais e ainda assim tá em déficit calórico. Então, é isso. Para você saber o seu déficit calórico, a gente primeiro calcula a nossa taxa metabólica basal, o nosso fator de atividade, a gente chega no nosso gasto energético total, e desse gasto energético total a gente consegue entender e saber o quanto que a gente precisa reduzir, que a gente fala em uma média de 400, 500 calorias que a gente deve reduzir, de fazer de déficit calórico, pra gente conseguir ter o nosso emagrecimento que a gente tanto deseja. Esse vídeo é muito legal pra você poder entender sobre emagrecimento, e eu sei que tem várias amigas aí que também vão gostar. Então o que você vai
vai fazer? Você indica esse vídeo para suas amigas e se você ainda não assinou meu canal, clica no sininho aqui embaixo, assina o canal, que aqui você tem conteúdo gratuito semanalmente, onde você vai entender tudo sobre emagrecer, permanecer magra, de forma muito mais saudável, feliz, consistente e sem neuras.